Hoje o Talk Sintonia tá daquele jeitinho, em perfeita vibração, com amor e com alegria. O nosso convidado é um verdadeiro raio de luz e bom humor nos lares de Uberaba, e não só em Uberaba, tá? Viu, Fernanda? Atualiza, ele tá fora do país, ele tá em todos os lugares. Recebemos com muito carinho o queridíssimo Padre Fabiano, ou como todo mundo conhece, o tio Fafá. Bem-vindo! Olá, Marina, que alegria estar aqui. Que Bom dia, bom honra! dia, linda! Ai, que lindo! Um dia eu chego lá. É demais, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Que bom estar neste ambiente cheio de sintonia, com dois corações sintonizados o tempo todo. Muito obrigado pelo convite. Exatamente, essa sintonia é diferente. Vamos lá, padre, você já esteve aqui, já esteve na minha casa, nas fazendas, né? Porque é uma sintonia realmente de muito tempo e é inexplicável quando eu digo para ele, ó, tô aqui. Que às vezes eu não vou lá, não consigo acompanhar porque ele faz muita coisa, mas é uma conexão de almas, padre. Nós estamos vivendo tempos de emoções à flor da pele. Os feeds estão lotados aí de egos inflamados, todo mundo agora querendo aparecer, ser validado, cancelado, depois volta. Libertar, eu acho que daquelas carreiras tradicionais que parece que não fazem mais sentido e viver uma vida digital que promete mais leveza e, na realidade, entrega exaustão. Tá todo mundo muito cansado de não fazer nada. O que vemos por aí é uma adolescência mental que parece não ter idade. Não é só falando só dos jovens, não. Adultos com a idade adolescente. Gente presa em comparações, filtros, ilusões, frágeis. Nesse mar de distrações, expectativas irreais, como que a fé pode ser aquele farol firme, apontando o caminho para a paz e propósito verdadeiro? Existe um caminho? Você acredita em uma solução, um norte? Estão perdido, padre? Ah, fala que não. Olha, Ai. eu não acredito que estejamos perdidos. Uhum. Quando você vai para um lugar e apela para um aplicativo de guia, você primeiro tem que dizer onde você está, para dizer onde você quer chegar. Os aplicativos fazem isso automaticamente. Antes da modernização dos aplicativos, você tinha que digitar o endereço onde você se encontrava e digitar o endereço para onde você queria ir. Então você Uhum. abre o aplicativo, ele automaticamente já apresenta a sua localização. E aí você tem que apresentar para onde você quer ir. Então nós não estamos perdidos. Nós só não investimos tempo para reconhecermos onde nós estamos e como nós estamos. Eu tenho meditado um pouco sobre duas perguntas. Eu sei que elas são muito óbvias, na praticidade do dia a dia, mas filosoficamente, antropologicamente, elas podem apresentar o raso e o profundo. No dia a dia é muito comum as pessoas se encontrarem e perguntarem: tudo bem? A meu ver, ela exige uma resposta pronta. Tá, tudo bem. Primeiro, se você pergunta, tá tudo bem? E eu respondo, tá tudo bem? Você está dizendo, eu não quero conversar. Não tenho tempo para conversar. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ou seja, você não tem tempo para me ouvir, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora, quando eu paro e pergunto, como você está? Primeiramente, você apresenta a sua disponibilidade. Eu quero saber como você está de verdade. Vire-se do avesso. E eu prometo que eu não sairei correndo. A busca pela imagem, pela fama, pelo resultado, a meu ver, é consequência desse medo, essa nossa falta de cuidado com os avessos. É tão bom quando a gente tem alguém por perto em que a gente pode se virar do avesso e esse alguém não sai correndo. Tenha coragem, uau!
você é tudo isso, tem algumas coisas que não são legais, mas eu vou te ajudar a melhorar. Nós nos viramos do avesso e um sai correndo do outro. Então, a busca pela imagem perfeita, pelo uau, Profissão ou perfeita. seja, é a O ideal, imagem, é a imagem. E o vazia por resultado. dentro. Carl Jung, que é um grande pensador da psicologia, ele gostava de dizer: não existe resultado sem sacrifício. Não existe chegada sem caminho, não existe. Eu acho que a galerinha mais jovem tem sido educado É. para o resultado. O resultado. É, sei que não é a temática da pergunta, mas abra um parêntese. É, você já percebeu o quão tem aumentado a pressão sobre os alunos em torno do resultado? Eu quero nota, eu Uhum. quero o primeiro lugar, eu quero ver você nos outdoors da cidade. E aí, peraí, não se preocupa com o caminho, eu quero o resultado. Processo. E aí, ligados no automático, não paramos para perguntar, e aí, você está bem? Porque na minha aula eu tenho que despejar conteúdo. Eu tenho que alcançar o resultado que o pai e a mãe quer neste menino. Eu preciso, como professor, fazer com que esse menino ocupe o primeiro lugar. E para muitos pais, não vale muito a pena parar para saber como é que tá, sentimento. Não, engole esse choro, eu quero é resultado, eu quero é o primeiro lugar. Eu quero poder ter o meu filho como troféu para que eu o desfile para tudo quanto é lugar. As pessoas acabaram se tornando troféus. É, troféus. Uhum. Então, eu vou me fazendo troféu para Processo, ser. É um processo de exibicionismo, é, digamos assim. Onde que eu estou querendo chegar? É, o de dentro para fora, o virar uhum. do avesso. A fragilidade não é um problema. A fragilidade nos faz especiais. Mas não encaramos mais a fragilidade como algo especial. Tem um livro que eu gosto muito: O Menino, o Cavalo, a Topeira e a Raposa. É um diálogo entre os quatro. E tem uma parte do livro que eu sou muito encantado: o menino dialogando com o cavalo. Hum. E aí o menino pergunta para o cavalo: qual foi a palavra mais importante que você já disse na sua vida até hoje, cavalo? E aí o cavalo responde: você pode me ajudar? Aí o menino se assusta: como assim? Esta é a palavra mais importante que você já disse na vida até hoje. Aí o cavalo: pedir ajuda é a coisa mais importante na vida. Pedir ajuda não significa que estamos desistindo. Pedir ajuda significa que a gente se recusa a desistir. Ou seja, Continuar. admitir que somos frágeis. Tudo que é frágil precisa de mais cuidado. E nós não queremos mais ser frágeis, porque o frágil para muitos é fraqueza. Então todo mundo quer ser forte, corpo ideal, a imagem ideal, e vai se esquecendo do interior. Eu gostei da sua provocação sobre os rasos, sobre os superficiais. É. Por fora, Ídolos maravilhosos, um é, pouco. a minha avó, se estivesse aqui, diria Uhum. a frase de antigamente: por fora, bela Bela viola, viola, por por dentro, dentro, pão pão bolorento. bolorento. Ou seja, por fora, aquela coisa espetacular, mas abre a boca sem É, espiritualidade. Aí você me provoca em torno da fé. é. Fé é buscar um farol. O farol faz o barco chegar seguro na praia. O farol irradia luz. Uhum. Mas você precisa olhar para a luz, ter disciplina para olhar para a luz. E às vezes há coisas ao redor, no mar, que vão te encantando, como o canto da É, sereia, te que vai te distrai. tirando, te distraindo, te tirando da luz. Então as distrações estão aumentando. É, E tudo que é distração mundana, ela te leva para o superficial, não para o profundo da luz. uhum. Então muitos não chegam. Muitos estão se entregando às distrações. Manter um ritmo disciplinado em torno da luz é exigente, provoca que você vá sempre, ore sempre, medite sempre, é,
Oxigene o seu interior e o seu corpo sempre. Um exercício, uma caminhada, uma leitura, uma música, uma pausa, uma preocupação com o bem-estar integral. Disciplina? Não estamos no tempo da disciplina, estamos no tempo do resultado. Para que disciplina? Eu quero o resultado. E aí, muitos entram no processo de muita inveja. Você tem alguém que luta, que acorda cedo, que é espiritualizado, que ora, que medita, que caminha, que estuda, que rala e chega. Aí tem esse daqui. Eu quero é dormir, eu quero acordar, postar um vídeo, por exemplo, e ganhar muito dinheiro. Eu não quero sacrifício, eu não quero esforço, eu não quero ralar. Mas espera aí, mas para eu chegar igual esse cara chegou ali, eu preciso passar por tudo isso? Então eu não quero. Então acaba puxando. Ah, e o que é mais engraçado é que, assim, às vezes essa ilusão, que até conversei muito com o José, os meninos, que é um grande medo nosso, né? A gente vê aí a ansiedade, a depressão cada vez maior por causa dessas comparações. A gente saiu da época, o Lucas brinca comigo, Marina, porque eu falo assim, não tão demais na internet, falou assim, você lembra tanto tempo que você passava em frente da televisão? Eu falei, eu lembro, mas era um meio te mostrando, como chama isso, gente? Quando a gente, que a TV faz com a gente, é, te doutrinando num sentido, né? Agora você tem várias, um mar de doutrinações, tanto para o bem, para o mal, para o pecado, para o horror, para o crime. Então, é mais desafiador deixá-lo muito tempo na internet. E o que eu vejo essas comparações, essas depressões, porque igual eu falo muito pro José, gente, eu perguntei para vocês esse negócio de ídolos vazios, né? Eles acham muito fácil ou querem muito ser um jogador de futebol famoso ou um youtuber famoso. Eles são famosos e eles têm dinheiro. E eu falo, e aí? Porque a gente tem um youtuber muito famoso que não tá vendo sentido na vida. Ele tá com a conta bancária cheia. Ele podia fazer tudo. Ele não quer viver. Então você acha que é por aí? Marina, tem uma imagem que me ajuda e não é propaganda. Uhum. Você já passou pela experiência de repente abrir Netflix? Aí você vê Tantas tantas opções. opções. Aí você fala: o que que eu assisto hoje? Ah, eu vou assistir esse daqui. Ah, mas e esse daqui for melhor que esse? E se eu perder tempo assistindo esse daqui e na verdade o bom for esse daqui? E aí você fica naquela luta, passa de um lado para do outro. Você não E aí, assistiu por nada. fim, quer saber de uma coisa? Eu não vou assistir nada. Eu vou procurar indicações. Aí você entra em algumas páginas, as pessoas ficam assim, postando trechos de filmes. Tá, me conta, o que que vai acontecer? Eu quero saber se é bom, eu quero Série, saber se é ninguém quer. bom, não é? Peraí, então nós temos um excesso de ofertas. Um excesso de ofertas que faz com que você eh, desenvolva uma ansiedade por não ter controle sobre as coisas. Uhum. A paz Hum. só chega quando você abandona as expectativas sobre aquilo que você não tem controle. Que é o que a gente esquece, né? Que a gente É, não tem controle. veja uma pessoa experiente, centrada, e não estou falando de idade. Em muitos casos, e na maioria deles, a maturidade chega com a idade. Marina, nós já chegamos num ponto da vida. Eu falo por te conhecer e você a mim. Nós já chegamos num ponto da vida que nós queremos paz. Nós não queremos ter razão. É, Nós escolhemos as brigas que queremos entrar. Nós escolhemos as dores de estômago que queremos enfrentar. Então, isso tem a ver com, peraí, olha o seu trabalho. Eu, Marina, focarei nisso. uhum. Você não está procurando. E cada vez mais, quem domina e tira proveito da dominação, quer mais, quer É. encher, e encher de opções e quer render mais. Mas estamos sofrendo com o excesso de opções, o excesso. E aí a gente não vive, que até o José falou assim, pensando bem, a minha psicóloga tinha razão, a gente vive muito no futuro, né? Eu acho que eu fico pensando mais no que eu quero ser Do do que quem que eu sou. quem eu sou.
descortinar, se descobrir, Viver o o processo que viver, você falou. processo, viver, é se automodelar sempre, é ser um eterno oleiro de si mesmo. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, estou parando para pensar Não é agora. legal, é. Você é o eterno oleiro de si mesmo. Eu falei, filho, essa ansiedade, eu falei, sabe como que a gente. Eu falei, e é um ensinamento para mim também. Porque a gente, é claro, eu estou numa fase, e eu acho que é isso, eu vejo muito essa adolescência, não culpa deles, é claro que a tecnologia entrou de uma forma que a gente, eu não sei ser mãe de menino com celular, eu não quero ser a mãe chata, que regula ou que proíbe, eu quero que eles aprendam, mas eu também quero saber dar limite, mas eu mesma estou numa fase de trabalho mais desafiadora, que eu também quero produzir, eu também quero acontecer, mas eu não quero deixar de viver essa experiência deles. Falei, filho, até às vezes a mamãe, né? A gente não tem certeza de nada dessa vida. Não. Falando em Uma hora você tá José, aqui, uma hora você não tá. claro, E eu falo assim, vê a vovó, por exemplo. A gente acha que até que ela vai primeiro, né? Já tá na idade. Mas eu posso ir, filho. sim. Amanhã você pode ir. Será que eu também estou aproveitando as chances que eu A tenho? preocupação com o futuro faz com que você perca a ideia de que a vida não é breve. A vida não é breve, Marina. E Hum, eu tenho refeito alguns conceitos. Nas últimas semanas aconteceu uma tragédia, pouco tempo, na minha terra natal, São Joaquim da Barra. 12 estudantes partiram para junto de Deus. E de lá para cá eu venho pensando, não, a vida não é breve. A vida é suficiente. E aí eu parei para perceber os detalhes. É, Daqui a pouquinho vem a noite. Eu vou dormir, sem a profunda certeza de que acordarei no dia seguinte. Então eu tive um tempo oportuno para amar, perdoar, sorrir, cantar, chorar. E eu tenho que aproveitar esta metodologia do tempo que é cíclico. Olha, uhum. amanheceu, abriu os olhos, aproveite. Daqui a pouquinho você vai fechar os olhos. Então aproveite essa oportunidade que você tem garantido. Achei bonito, José, eh, partilhando com você. Minha terapeuta está dizendo que eu estou tão preocupado com o futuro, quem eu serei, eu Hum. estou me esquecendo de ver quem eu sou. E E hoje, o José, sem demagogia, chamou minha atenção. na Porque eles escola? estão, eles Hum. estão numa fase Ai, que, dependendo do que você propõe, eles não vão. E, sem vaidade, eu me sinto muito feliz que o que eu proponho para eles fazerem, eles fazem. Então, estão se preparando para o uhum. terço vivo. E é uma coreografia. Tem que dançar, mexer o corpo. E aí hoje eu pedi que eles se sentassem ao chão e disse: muito obrigado. Obrigado porque vocês estão sendo corajosos. Só uma pessoa corajosa é capaz de ser sensível. Não é um show, não é uma apresentação, mas Nossa Senhora merece o nosso melhor. Uhum. E aí eu fui trabalhando o sentido da canção, sem fazer spoiler. E aí eles se entregaram. Quando eu vi os meninos dançando, Uhum. coreografando, e peraí, é possível investirmos nessas pausas para que eles se encontrem no suficiente, E a não gente no insistir não um pouquinho, né, padre? garantido. Porque eu acho que esses Vale a pena meninos, insistir. eles são moldados, sim, por um mundo diferente do que a gente. Não me sinto tão velha, tá? Mas do que eu fui criada. Eu acho que o máximo que a minha mãe sofreu um pouco era com o telefone. A gente tinha um telefone para ela se comunicar. E eu vejo que isso tira eles muito da realidade, do presente. Porque eles se projetam numa coisa que, que pode ser. Eu falei, filho, o mundo é seu. Você pode sonhar, e eu acho que a gente é o que mantém em nós a fé, no tudo que pode acontecer. Mas só quem vai garantir isso é Deus. A gente não tem o controle. Eles precisam acreditar em alguma coisa, padre. Eu não sei essa questão da fé. A gente fala fé e parece religião, né? Eu acho que a gente não está nesse mundo de falar de religiões, mas de plantar um, um, um destino. Quem está olhando por nós nesses destinos? Eu até brinco com a minha situação.
com o Lucas. Falei, se isso não for fé, se for Deus te mostrando o caminho, porque a gente pode projetar, eu queria ser atriz. Minha mãe não deixou eu estudar fora porque já saímos de uma cidade pequena, você vai fazer a faculdade que tem aqui, tudo bem. Mas Deus vai moldando. Eu falei, filho, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser uma pessoa muito famosa, só que você não vai começar assim, você não vai dar um salto quântico. Você precisa jogar bola, você precisa jogar bem bola, Processo, caminho, alguém não precisa te resultado. olhar. Aí, se você tiver muita fé, assim, Deus olhar, fala, será que ele. Porque Deus também vê isso. Aham. Será que vai ser bom para ele ser jogador? Melhor, vamos pôr ele para outro lugar. Que eu acredito que Deus fez isso comigo. Agora, sim, o o meu processo de namoro e tal, estava indo por um caminho que eu não queria. Eu falei com a minha mãe, morrendo de medo de decepcionar meu pai e minha mãe. Porque eu tenho, minha irmã não foi um exemplo muito fácil para mim, que ela era feita. Minha irmã, santa, casou com o primeiro namorado dela, né? Meu irmão também. Eu falei, pronto, e eu já não vou, não consigo, né? E assim, mas Deus vai moldando. Então não preocupa no que você vai ser. Faz com amor e dedicação, as coisas Preocupe-se com as vão escolhas de acontecendo. hoje, Com a escolha de hoje, com os dia a dia. processos de Quem é hoje. você? Quem está do seu volta? Domingo, é, ouvíamos Jesus dizendo: Eu sou o bom pastor. De repente me deu um clique, aqueles cliques que você conhece, doidos de tio Fafá. Peraí, Espírito Santo, para mim tem nome. ele está dizendo quem ele é. Então, se eu pergunto quem ele é, ele já está respondendo, ele já respondeu. Eu acho que é perda de tempo ficarmos é, Escafuchando. escarafunchando quem é Jesus. Ele já disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a videira. E aí eu inventei de falar: Mas peraí, nós precisamos mudar as perguntas para alcançarmos as respostas certas. Bem filosofia, né? Bem filosofia. Mudar as perguntas para alcançarmos as respostas, ou a resposta certa. E aí eu inventei de perguntar algo que gritou aqui dentro. Jesus já disse: Eu sou. E aí está na hora de nós perguntarmos: quem somos nós diante de Jesus? Muda completamente, porque faz com que alcancemos reflexão, meditação, reorganização, comprometimento. Comprometimento. Eu tenho uma imagem que tem a ver com o que você está me provocando. Pamonha e macarrão instantâneo. Qual que dá mais trabalho? Qual que é mais gostoso? Qual que é mais rápido? É. Macarrão A instantâneo. gente está muito no macarrão Tá instantâneo. muito no instantâneo. Acabou, pronto. É. Tá rápido. O prático mas perguntar como você está não é prático, é fazer pamonha. É. É jogar semente, esperar crescer. Pode ser que um pendão vá à frente, o outro não. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos. Aí tem Exatamente. que esperar o milho maturar, colher, tirar a palha, cuidar da palha, porque ele virará uma trouxinha, tirar o pelo, ralar. Aí você já É o começa, processo. É, que preguiça! jura? Tem que fazer a massa, trouxinha, É. ferver a água, cozinhar, É, esperar e você cozinhar. sabe que eu estava vendo um podcast, achei muito interessante, porque assim, mas a internet tem um lado legal, porque o pessoal, né, a Malu vê muito filme, vídeo de cozinha, Sim. tal, legal. Mas ela cozinha, tudo que ela vê, ela faz, porque é fácil ver. Aí a moça falava assim, eles não estão aprendendo a cozinhar ali, estão aprendendo a ver vídeo, Uhum. e rápidos, porque ninguém para ali e vai cozinhar. Então, às vezes, sair um pouco dessa zona de conforto e E organizar você, experiências. eu deixei escapar o que você falou que para mim tem sido motivações ou motivação para muitas reflexões, a comparação. O virtual tem deixado a nossa vida em muitos aspectos mais prática e fácil. Eu não Uhum. estou praguejando o avanço tecnológico, eu usufruo dele. Mas tem faltado sabedoria para evitar comparações, o resultado pelo resultado, a banalização dos processos, comparação. Você olha tanto para o outro que se esquece. E se esquecendo, você faz da vida do outro ideal. Pois E é. não sonhos, a modelação cotidiana como
parte do processo para crescer e alcançar bons resultados. Pronto. Vamos lá. Eu já vou aqui para quase a última pergunta. A gente falou muito, né, do vazio, de superficialidade, mas assim, como o senhor vê a questão da gente tentar educar, né, na fé ou em casa? Ser firme, eu acho que está faltando também um pouco de firmeza. A gente tem muito medo de errar, muito medo de magoar, muito medo de sufocar. E como a fé pode oferecer uma base firme, assim, para a gente ter segurança no educar, no norte? A fé, nós não nascemos com fé. A fé se é plantada. Nós não nascemos cristãos, nós nos tornamos cristãos. É, Então alguém teve que investir tempo para plantar, modelar, apresentar. é, Acho que temos vivido um tempo de de transferências. Para que eu vou limpar terceirização. a casa se eu posso comprar um robô que vai limpar a casa para É, mim? Porque eu não tenho tempo para limpar a casa. O problema não é não ter tempo para limpar a casa ou fazer da limpeza um sacrifício. É porque aquele exercício me veio na mente agora. Eu acho que você é dessa época, nós somos da mesma idade. somos. Lembra aquele filme? Ai, Jesus. Ah, Qual? Karate Kid. Lembrei, O Karate José Kid. Gurgel, Porque o mestre, é, o mestre um dia falou assim: olha, você vai limpar o meu carro. Limpe desse jeito e o cara, não, eu quero é lutar, eu quero é pro ringue. Calma, isso querem o faz final. parte. E aí ele ia mostrando umas coisas, foi pro rio, faz esse equilíbrio e tal. E ele não via sentido nisso, até que na luta final ele viu que todo Boa. aquele processo estava ajudando, Preparação. porque o mestre não transferiu, ele acompanhou. Vem cá, eu vou modelar os seus gestos. Não do jeito que eu quero, mas eu vou plantar boas sementes nesse esforço meu de educar, de proteger, de acolher. Marina, a meu ver, estamos transferindo demais E às vezes a gente até responsabilidades. quer transferir para É, a igreja. Põe na crisma, põe no catequese e acha que eu tenho lá vai. feito a experiência, todo mês de maio, já é o terceiro ano, de rezar o terço às 10 horas da noite. É tão bonito ver as crianças que não querem dormir sem antes não aparecer para o tio Fafá, não é isso. Mas eu acho bonito elas pedindo: posso rezar com você, tio Fafá? Porque elas querem mostrar que elas sabem rezar. E aí eu vejo os olhos marejados das mães orgulhosas. Peraí, eu ensinei, eu Exemplo. acompanhei. São os detalhes que fazem a vida especial, mas para se ter detalhes é preciso investimento. E tem. Duvido, e tempo, duvido que na vida a dois, junto ao Lucas, você às vezes não tem que investir um tempinho para promover o relacionamento. Uma flor, um cartão, uma mensagem, uma troca de olhar, uma conversa. Eu aprendi muito com os meus avós, os detalhes. Meu avô, quando completou 52 anos de vida matrimonial, foi antes da morte dele, eu perguntei: o senhor nunca se enjoou da minha avó? Ele: não. Que louco, que pergunta besta. Então por que que vocês têm tanto assunto? Como que vocês têm tanto assunto quando vocês se encontram ao longo do dia? E aí ele me veio falar de detalhes. Filho, primeiro eu fui conquistar com a sua avó o que seria para sempre. Conversa, companhia, o olhar. Depois usufruímos daquilo que não seria para sempre. Ele teve coragem de brincar comigo. Eu já não funciono mais, filho. E eu já entendi o que que ele estava querendo dizer. Ele, hoje eu tenho certeza que eu sou a melhor companhia da sua avó, porque ela é a minha melhor companhia. Que E quando ele lindo. faleceu, eles estavam num momento de detalhes. Tomaram um café juntos, foram para a sala ver TV juntos. Minha avó não era muito fã de futebol, mas fazia companhia para o meu avô. Ele cochilava na frente da TV. E num dado momento ela percebeu que estava na hora de fazer o almoço e foi para a cozinha. E ela se lembrou tempos depois que tinha que fazer uma pergunta para o meu avô. Quando voltou, ela percebeu que não era um cochilo simples. Ah, meu Deus. E aí ela tocou nele, ele estava partindo. E eu gosto sempre que ela toca nessa história de perguntar: o que a senhora fez? Eu puxei uma cadeira e fiquei na frente dele por uma hora, Olha, vendo o meu amor indo embora
e agradecendo 52 anos que ele foi minha melhor companhia. E aí eu saí daqui, fui para São Joaquim fazer a missa de corpo presente, e num dado momento após a missa, eu vi que ele estava com a aliança ainda. Falei, vó, a senhora quer guardar a aliança? Não, eu não serei viúva. Eu continuarei casada de um homem que está indo para Deus. Aí ela olhou para ele no caixão e disse assim: pode ir, você está indo na minha frente, mas lá você será meu e eu serei tua. E daqui a pouquinho a gente se encontra. Detalhes fazem a vida especial, mas também são os detalhes que vão mostrando as tragédias avisadas. Acho que estamos tão rápidos que não estamos percebendo algumas tragédias já avisadas. Avisadas. Não dá tempo, não temos tempo de perguntar como você está, de colocar um para Olhar. olhar para o outro, de falar o que você está sentindo. E não tenha medo dos seus sentimentos. Tá Pode tudo pôr tão. pra Então, você fora. falou da educação. Você já foi na missa com as crianças? Ela é longa, sim, porque eu peço para o pai: sente ao chão, olhe para a criança, dance com a criança, converse com a criança, brinque com a criança. Na quaresma, a experiência de produzir um material, Presente. faça um momento, ou melhor, crie um momento para estar com ela. Ai, como foi gostoso ver o pai, e às vezes os pais falando com os filhos: eu quero também. Eu Diálogos. quero um material também. Ver pais competindo. Quem vai encontrar a palavra primeiro? Isso não tem preço. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas o resultado é muito mais saboroso. Entre macarrão instantâneo e pamonha, eu prefiro a pamonha. Por mais que dê Gente, muito eu já tinha trabalho. entrado nas minhas perguntinhas, eu vou entrar agora. Mas, gente, ele já adivinhou que eu vou pra pedaladinha. Calma, padre. Não, mas é verdade. A gente tem que é um tempo precioso que depois a gente se arrepende de ter feito muito macarrão instantâneo e não parado um pouquinho e preparado aquela bela pamonha. Padre, vamos lá. É hora agora de abrir o coração com leveza. É a hora da pedaladinha, mas a resposta pode ser rápida, mas com muita sintonia. Gente, quem conhece ele, essa pergunta vai ser difícil. Harry Potter ou pagode? Os dois. Não, tem que escolher. Não, peraí. Vamos fazer uma negociação. Ah, Há momentos que Harry Potter para mim é o mundo da leitura, da magia, do sonho, significados, do né? encantamento, ao pagode da diversão. Nós Tá somos um bom. pouquinho. Eu sou um pouquinho dos dois. Tem dia que eu não quero conversar com ninguém, me tranco na minha biblioteca, eu quero ler, eu quero sonhar, eu quero magia, eu quero sonhar com um mundo melhor, mas tem dia que eu quero me acabar de tanto dançar. Tanto que é bom movimentar Nossa, o Jesus! corpo, a Olha, música. esses dias. Aí, falou que era rápido. Esses dias foi o casamento do meu primo. E aí eu tô na fase. Eu sou o neto mais velho das duas famílias. Ah, Então, eu estou fazendo o casamento dos netos mais jovens. Eu chorei muito quando eu porque fui lembra fazer de o tanta batizado. história. Eu, com 45, e o neto mais novo. Não estava com 45 na época. Eu estava com menos, mas era o mais velho fazendo o batizado do neto mais novo. E aí agora, o neto mais velho casando os netos mais jovens. E aí nós fizemos uma festa, uma foto, atualizamos a nossa foto. Nós somos mais de 30 netos e bisnetos. Nossa, familhão. E tem netos que eu não consigo guardar o nome, né? Muito tempo longe de casa. Mas tudo para dizer, caímos numa roda de pagode. Ah, Mas eu dancei, e mas eu dança bem, viu? dancei, Vou te dancei, contar que dança bem, dancei, sem canta vergonha. bem. Estava de colarinho, tava nem aí, tinha umas beatonas. Ai, para de dançar! Eu tô nem aí, Ai, dancei. gente, eu acho que não pode ter essa distância. Olha eu Aceitou a filosofando. negociação? Aceitei, Os tudo bem, vai dois. ter que ser. É só ele, tá, que pode. Não quero arrumar briga com gente assim especial, não. Olha, fala pra Fernanda prometer que ela não vai fazer figurinha das minhas caras. Memes, por favor. Ó, agora com essa voz, eu fiquei até meio na dúvida dessa pergunta aqui. Por que Ah, é sua voz de radialista, né? Mas você tem essa coisa ainda de gostar de ouvir rádio, rádio ou internet? Porque rádio. você tá bem transitando entre os dois, muito bem, né? Mas eu ainda gosto do rádio. Eu ainda gosto. Eu tenho um espaço no rádio em que eu escrevo algumas coisas e falo. Eu gosto de ouvir as pessoas dizendo:
Tio Fafá, eu fechei os olhos e fiquei imaginando cada palavra. Eu ainda gosto disso, sabe? Do Dá aquele aguçar a mente a criar. Entre internet e rádio, eu prefiro o rádio. menos visual e mais. É, sintonia. Gostei, gostei. É porque na rádio tem que ter essa também, gente. Um item que você nunca sai de casa sem. Anel. Não dou conta. E o óculos? Eu ia falar o óculos. Não. Ah, não, sim. Porque eu não enxergo. Isso Mas aí. esquece, faz de conta que eu enxergo. Tá bom, uma coisa que faz. Nossa, gente, se eu sair sem um anel, não sei, eu Parece que tá gosto. faltando. Olha aqui, eu gosto de anel. Aí as pessoas ficam, nossa, esse anel é porque você é padre? Você é casado com Não, é Deus? porque, já que eu sou padre, eu escolhi um anel religioso. Mas, nossa, eu não dou conta. Eu aprendi com a minha avó. Minha avó parece uma árvore de Natal. Como eu fui criado por ela, então. Falava, nossa, antigamente você parecia mesmo. Que eu adorava, eu adoro coisa. Aí você vai tendo filho, um menino puxa de um lado, Não, puxa mas do outro, você vai tirando. o sacerdócio deu uma. Porque eu era meio É, ripão. Eu era. é, Sandália, calça larga, camisa, tudo. Eu era assim. não. Ó, que tira o senhor de sério. Ai, que mentira do sério. Ih, difícil. Muito difícil. Lá Hum, na paróquia, por exemplo, as pessoas, olha, é muito difícil o padre Fabiano sair do sério. Muito, muito, é raro. Mas eu acho que eu tenho uma personalidade daqueles que, quando saem do sério, sai de baixo. aí de baixo. Ai, posso dar exemplo? Pode, deve. Vamos usar uns Uma cortes bem legais coisa desses que me exemplos. tira do sério, Ah. alguém querendo me controlar. Tadinha Tá na da minha hora. funcionária da casa paroquial. Segunda-feira, teoricamente, é folga. Ah, Teoricamente, mas você conhece minha vida. aham. Então, às vezes, a minha folga, a minha pausa é capela, livro, adoro ir pro piano. Ai, Não gente, te ele é contei que eu ganhei um músico. piano. Tenho na Sério? casa paroquial, então, à noite. Ontem, 11 horas da noite, Olha só, gente. tem uma Ah. música do Bruno Marx que eu gosto muito. Hum, Mas não sei pronunciar, não. Aí eu coloco e vou tocando em cima dele cantando. É uma música que ele canta com a Lady Gaga. E aí eu tocando ontem, eu ia eclético o nosso longe, padre, viu? várias vezes. Então isso para mim é minha pausa. Aí eu Chegou. acordo aí a minha funcionária me vê todo arrumado para sair. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de folga. E pra onde o senhor vai? Você quer que tem? Nossa, Ai, tira ele do sério. aí tipo, gente, eu não casei e não tenho nenhuma esposa pra ficar Só me vai ser controlando. você. Não, tá. Aí foi indo. Aí teve um dia que eu estressei. Aí no dia que eu estressei, se a senhora de novo fizer isso, eu vou demiti-la. Aí ela regalou dos olhos assim. Nossa, eu nunca vi o senhor assim. É, É, isso me tira de sério. depende. Não pode pôr horário pra ele. Isso tira ele do sério. Ah! Tem que terminar a missa tal hora. Aí ele nem faz. Ai, Lucas, quando o Lucas vai, eu já fico. Ai, Jesus, eu tenho que terminar em 1 hora, porque senão eu perco meu fiel. Já perdi. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Padre, vamos finalizar. Acho que nos bastidores os meninos ficam assim, gente, não dá pra entrevistar esse homem. Ele estoura tempo. A gente já sabe. A gente já Aí, ó, sabe. A gente virou já uma sabia. conversa, olha. Nada teatro, nada roteiro. Já mudamos tudo. Ó, uma palavrinha que já mexeu com bastante gente aqui nesse sofá. Complete a frase. Família é. Deus, Uma roda gigante. eu adoro esse exemplo da roda gigante que você Tem fala. dia que a família é ótima. Você tá lá naquela vista Ah, maravilhosa. mas tem De dia que repente você. família é boa só no quadro. Pronto, falei, sem hipocrisia. É uma roda gigante. Tem dia que, É nossa, tudo, a gente sentido de se ama. vida. Meus melhores irmãos. Mas tem dia que eu falo, nossa, Jesus, nasci na família errada. Família é uma roda gigante. Mas vale a pena. Ajuda a gente a crescer, amadurecer, ser Tudo, gente direito. né? Tudo tem um significado, tudo tem um propósito, Tem. né? A gente, falei Não muito. dá para ela ficar só no quadro, não, só na É, foto, não, não dá. não, e a gente nasce num lugar onde. Eu penso muito nisso, e foi o que eu falei também um pouco para o José. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. E às vezes você fica se projetando num lugar totalmente fora. É. Deus te pôs aqui, ele tem um
propósito para Claro, você. seja a flor onde você Vamos está plantado. é, e aí fala assim, não, mas é difícil estar presente. Basta você, não precisa se programar de visitar sua avó e ele, ó, que ele adora ali tomar café. Mas quando você estiver com ela, ou com a Esteja sua, com ela, esteja esteja com ela. inteiro. Quando você estiver aqui com a gente, esteja aqui. Tema para outro dia. Tema para outro Ser dia. inteiro e não pela metade. Ai, a gente podia cantar aqui, né? Celebrar como se. Tá bom, vamos lá. Ai, o piano é muito. Traz o Não! teclado. Não, não inventa não, pelo amor de Deus. Ah, vai ser legal pôr uma música. Tá bom, Na prometo. Na próxima? próxima. Muito obrigada. Eu que Sua agradeço. presença é assim inexplicável, porque dá uma paz. Obrigado. Eu queria, a gente está programando isso aqui sem gravar há tempo, né? Sim, muito. Só consegui Ai, agora, fiquei sem graça agora. né? Porque assim, falta o vinho, falta aquela coisa de casa, né? Mas a gente vai combinar, a gente vai dar um jeito nas nossas agendas. Eu queria te agradecer. E não só por hoje. O senhor sabe que por tudo. Que essa sintonia seja alimentada, né? E a Sim. gente mantém aí Ai, tão bom essa, olhar nos olhos, não olha. é? Tá Ai, bom. faltando isso. Obrigado, viu, pela Eu que oportunidade agradeço. de mais um pouquinho eu me virar do avesso e você não sair correndo. Exatamente, não saio. Posso ficar assustada. Às vezes ele me assusta, mas não sai de jeito nenhum. Tô aqui. Eu mando mensagem, tô aqui. Olha, eu espero que tenha tocado um pouco o coração de vocês. Isso aqui é um poço de conhecimento, de bondade, de vontade de viver. E eu me inspiro sempre. Eu gosto muito da presença, da companhia, da voz, de tudo. E obrigada. Obrigada você também por acompanhar. E a gente se encontra no próximo. Até breve.